de seus produtores e idealizadores. Bom dia, estamos aqui nos estúdios da AltV de volta com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, um olhar sobre a cidade. Esse programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação na produção e também aqui no chat, já aguardando a participação de vocês, de Sandra Landa. Olá, Giba, bom dia pra você, como vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui com a gente, né, participando aqui na AltV. Hoje com chat novo, viu, Giba? Chat novo, nós estamos estreando o site novo, o portal novo da AltV, aí quem está nos acompanhando já está tendo a oportunidade de navegar no novo portal da AltV, que ficou muito mais interativo, muito mais legal, né? Exatamente, você pode fazer o seu perfil para participar aqui com a gente, é muito interessante. Participe aqui, que eu já estou a postos aguardando as questões de vocês, que hoje o programa está imperdível. Aliás, depois, Sandra, nós precisamos ver depois certinho o que o pessoal aqui da AltV me mostrou assim, muito por cima, mas eu sei que tem muitas funcionalidades novas no site da AltV, muita coisa interessante. Praticamente é uma rede social. É uma rede social, você pode recomendar os vídeos para os amigos, você pode participar, participar em tempo real a gente já participava, mas é praticamente uma rede social de vídeos, está muito legal, a gente precisa depois pegar algumas funcionalidades aí para compartilhar com o pessoal aqui no programa no Urban View, né? Com certeza. Muito bem. Então vamos para o nosso programa de hoje? Vamos embora. Convido então o pessoal aí para participar. Já estou aqui a postos. Como é que o pessoal pode participar? Muito simples, é só clicar aqui no chat, faça seu cadastro, se você ainda não tem, você vai receber um e-mail, né? E você confirma e participa com a gente, é bem facinho. Legal, a gente está trazendo mais um assunto bastante interessante para você que nos acompanha aqui no Urban View, que é sobre o mercado de loteamentos, né? O mercado de urbanização através de loteamentos. Um mercado que por muito tempo, pelo menos assim para nós que estamos aqui de fora acompanhando, ele teve aliado ao conceito de uma segunda moradia, né? Normalmente a gente vê aí mercado de loteamentos de terrenos ou de casas no interior, por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, então a gente vê aqui no interior, próximo à região da Grande São Paulo, em cidades assim como Jundiaí, como Itatiba, Itupeva, como Vinhedo, então a gente vê aí os loteamentos de campo, aquela coisa da segunda moradia, de você ter uma casa no campo, você comprar um terreno aí de 300, de 500, de 1.000 metros quadrados, de 1.500 metros quadrados, existem muitos loteamentos aqui próximo a São Paulo, loteamentos de baixo padrão, de médio padrão, de alto padrão, de altíssimo padrão, e a gente então está acostumado a ver um pouquinho o mercado de loteamento como um mercado para segunda moradia, para moradia de lazer. Mas a busca de novas opções de moradia também está impulsionando o investimento das incorporadoras que estão presentes nesse mercado e em alternativas interessantes para a cidade como um todo. Então a gente está também vendo surgir aí a opção de loteamentos urbanos, os bairros inteligentes. Então, para entender melhor esse cenário, a gente escolheu como o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, a seguinte frase: mercado de loteamentos, você está vendo aí na tela. A gente quer saber, opção de lazer ou solução de moradia? Nós vamos discutir, entre outros temas no nosso programa de hoje, quais são as diferenças entre loteamentos abertos, fechados e bairros inteligentes. A gente quer saber quais são as diferenças entre esses conceitos. Quais são as mudanças nesse mercado com a chegada de grandes players internacionais? Pelo menos a gente está vendo aí no mercado imobiliário como um todo, o Brasil como sendo a bola da vez na economia internacional, a gente está vendo aí a chegada de grandes players internacionais no mercado imobiliário. A gente quer saber, no mercado de loteamento, os grandes players também estão entrando aí? A gente quer discutir a questão de urbanismo e sustentabilidade, como lidar com os impactos ambientais dos grandes loteamentos, porque afinal de contas os loteamentos são grandes extensões e aí obviamente quando eles são feitos eles têm seus impactos na região em que eles são implantados. E para responder a essas e outras perguntas a gente vai conversar hoje com o Ivo Sterling. Ivo, bom dia, bem-vindo ao Urban View. Bom dia, bom dia. O Ivo é formado, para apresentar aqui, o Ivo, ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, pela Universidade de São Paulo, e desde 2003 ele é sócio-diretor da Cipasa. A Cipasa é uma das grandes empresas do setor.
Ele é responsável pelo departamento de urbanismo da Cipasa e lidera os projetos de loteamentos residenciais e bairros inteligentes, que ele vai explicar para a gente o que vem a ser certinho. E para começar a nossa entrevista, como é de praxe, a gente vai chamar o quadro De Olho na Frase, que hoje traz uma frase do presidente da Urban Systems, Tomás Assunção, que é um profissional aí privilegiado que acompanha esse mercado muito de perto. Então diz o Tomás Assunção: a alocação de loteamentos em regiões geralmente negligenciadas pelo mercado imobiliário dá um exemplo interessante de releitura do espaço urbano. Fortalece a existência de uma cidade policêntrica, diminuindo os trajetos entre trabalho ou escola e casa e desafogando as grandes cidades. Ivo, está aqui a frase do Tomás, está dizendo o seguinte, quer dizer, fortalece a existência de uma cidade policêntrica. Teoricamente, esse é o mundo ideal, né? Principalmente se você viver dentro de um loteamento, digamos assim, onde você tem escola, comércio, tudo dentro daquela região onde você possa ter a sua vida, digamos, nem sempre é isso que acontece, né? Às vezes você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vê muitas pessoas que foram morar em Alphaville, morar na Granja Viana, enfim, essas grandes áreas, e você vê essas pessoas se deslocando pela cidade, pegando a Castelo Branco, pegando a Raposo Tavares. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é se você acredita que loteamento é realmente uma opção para descentralizar as cidades e melhorar esse trânsito, melhorar essa qualidade de vida de quem mora nos grandes centros. Os loteamentos estão se prestando realmente a essa função ou não? Ainda não estão se prestando a essa função? Bom, as cidades, elas são organismos vivos, né? Bastante complexos, né? Então, problemas com mobilidade urbana ou segurança, eles são indutores muito importantes desses movimentos de afastamento ou de aproximação com as áreas mais centrais. O que a gente acredita é que o modelo ideal de cidade é a cidade mais eficiente, a cidade mais concentrada, né? Cidades espraiadas, né, ou que têm ocupações em regiões mais afastadas dessas centralidades, elas são menos eficientes. E hoje nós estamos aí com um tema que é central aí, a nível planetário, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, nós temos que buscar soluções eficientes e com qualidade. Então, muitas vezes, a opção de se fazer lançamentos imobiliários distantes da cidade estão sendo resposta a um problema. A cidade ela não está conseguindo atender de forma adequada a necessidade cotidiana da gente viver bem num lugar concentrado próximo do trabalho, próximo da escola, próximo do comércio. E a tendência é piorar, né? Espero que não. Na verdade, vamos dizer, essas tensões elas existem. O que eu acho é que o setor ele tem que fazer sua parte, né, para conseguir fazer com que as cidades sejam ambientes satisfatórios de moradia, né, e permitir que a gente consiga morar perto dessas centralidades, não afastados. Mas, por exemplo, pegando o exemplo aí da Granja Viana, sou meio ruim de data, mas há 10, 15, 20 anos atrás, você tinha lá os loteamentos, né, e zero de infraestrutura. Hoje, por exemplo, essa infraestrutura naturalmente ela foi se construindo, e hoje você tem shoppings, bons restaurantes, escolas, etc e tal, que permite que essa mobilidade diminua, né? Quer dizer, você criou uma centralidade, por exemplo, vamos pegar a Granja Viana para dar como exemplo, né? Eu então te pergunto o seguinte, nesses novos empreendimentos que o setor tem feito, há uma preocupação maior com o apoio de serviços, por exemplo? Pensa-se nisso? Eu acho que está se começando a pensar cada vez mais. Nosso segmento de loteamentos, ele aqui no Brasil tem uma característica de ser extremamente pulverizado. Mas é um segmento importante porque grande parte do crescimento formal das cidades é produzido pelo segmento de loteadores, né? O segmento privado de loteamentos. Existe, historicamente no Brasil, relativamente pouca participação da iniciativa pública, né, em desenvolver cidades do ponto de vista de implantar novos bairros, né. A gente conta nos dedos aí as cidades que foram implantadas no Brasil
por iniciativa pública. Então, vamos dizer, o nosso modelo é baseado no loteador. E, tradicionalmente, o loteador é um loteador local. As empresas, até muito pouco tempo atrás, e ainda, na sua grande maioria, são empresas familiares de atuação local. E elas atendem as demandas imediatas do mercado. Está tendo um crescimento de uma cidade, há demanda por um determinado produto, existe disponibilidade diária, esses empreendedores vão fazendo parcerias e vão implantando seus empreendimentos. O que a gente está experimentando agora é uma transformação. O Brasil está passando por transformações muito profundas. E o segmento imobiliário, então, tem tido reflexos profundos na forma de atuar. Então, os loteadores, né, esse mercado de urbanização privada, ele está paulatinamente entrando nesse novo mercado. Está se profissionalizando. Está se profissionalizando, está havendo uma parceria entre capital e as empresas, né? As empresas, até pouco tempo atrás, têm um crescimento orgânico, a grande maioria ainda continua atuando com crescimento orgânico, mas já há a formação de grupos maiores, com a entrada de capital financeiro, que estão atuando numa escala muito maior e associado a empreendedores do mercado de incorporações. Então, esse tipo de atuação, né, começa a trazer soluções novas, onde há a preocupação em criar centralidade, não só fazer aquele loteamento de um produto só, né? A Granja Viana começou lá atrás com loteamento de lotes grandes. A princípio era a segunda moradia, virou rapidamente primeira moradia, por causa da proximidade com São Paulo. Houve um desenvolvimento muito grande, um adensamento muito grande, ainda de uma forma um pouco desorganizada, né? Porque não houve planejamento. Não houve um planejamento maior para aquela região, né? Foi um planejamento macro, digamos assim. Então foi tendo uma série de pequenos loteamentos que foram se agrupando, né? Iniciativas que vão se justapondo, isso gera um mercado que demanda escola, demanda comércio, e depois começa a gerar oportunidades de trabalho local. Isso acontece em muitos lugares. Então a Granja Viana hoje está virando uma cidade, já é praticamente uma cidade que tem uma centralidade própria, né? Então isso é muito bom, porque começa a fazer com que diminuam os deslocamentos cotidianos, que é o grande problema das cidades. A cidade, para funcionar bem, né, ela tem essa questão da mobilidade. Então, quanto mais a gente puder ter as atividades cotidianas próximas da moradia, eu estou reduzindo o problema da mobilidade e criando soluções muito mais eficientes. E é bem aquilo que você falou, né? Historicamente o mercado de loteamentos funcionava de uma maneira bem, vamos dizer assim, amadora, né? A pessoa tinha uma área, né? Tinha um sítio, tinha uma fazenda, alguma coisa, a cidade começava a crescer, aquele sítio, aquela fazenda começava a ficar meio caro, a produção já não digamos assim, não se tornava mais rentável, porque a pessoa falava, eu vou lotear isso daqui, né? Aproveitar que a cidade estava vindo para cá, e aí a pessoa fatiava aquilo lá, pedia autorização na prefeitura e saía vendendo, quer dizer, não tinha essa preocupação realmente de um olhar urbanístico para a história, né? É verdade. De forma geral, o modelo sempre foi esse, né? Sempre foi, vamos dizer, entre aspas, oportunístico, né? Quer dizer, há um potencial de desenvolvimento de um negócio imobiliário na determinada região, a iniciativa de um loteador local induz a desenvolver um projeto e, de forma geral, sem pensar muito no conjunto. A função de pensar no conjunto da cidade, até hoje, tem ficado muito com as prefeituras, o poder público, né, através